Bem-vindos para mais uma aula do Matemática Olímpica para garotas. Eu me chamo Maria Clara e hoje nós vamos falar um pouco sobre manipulações algébricas, que envolve um pouco de produtos notáveis, equações de primeiro grau, segundo grau, etc. E, bom, se você não sabe quais problemas a gente vai resolver na aula de hoje, acesse o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e vamos logo para o nosso problema. Problema número 1, ele pede o seguinte: você tem K e uma igualdade de razões, A de K para B mais C, assim como, exatamente assim, e veja que é meio simétrico, né? Tipo, o A aparece em cima, e aí a soma do que não é A. O B, a soma do que não é B, e o C, e a soma do que não é C. E ele quer saber quais são os possíveis valores de K. E para resolver esse problema, eu vou dar duas soluções diferentes, mas é claro que vão chegar na mesma solução, na mesma resposta, porque, bom, é a única razão lógica para isso, né? Então, um jeito é você ignorar a informação do K e trabalhar com essas proporções, multiplicando o cruzado. Então, multiplicando o cruzado, o que a gente tem? A gente sempre vai ter três equações, porque é o A com B, uma equação, o A com C, duas, e o B com C. E aí, fazendo isso daqui que eu estou sugerindo, é o A que multiplica A mais C, que é o quê? É o A ao quadrado mais AC é igual a B ao quadrado mais BC. Ou então, o A que multiplica A mais B, então A ao quadrado mais AB, vezes C ao quadrado mais BC. E por fim, o B que multiplica A mais B, em que é o B ao quadrado mais AB, é igual a então, aqui é igual a C ao quadrado mais AC. E aí, se a gente somasse tudo, não ia dar muito bom, porque se a gente invertesse, ia dar 0 igual a 0, tipo aqui C ao quadrado ao invés. Mas uma coisa que é interessante perceber é que se a gente passasse o B para cá e o AC para cá, a gente botaria o C em evidência, ficaria A menos A ao quadrado menos B ao quadrado, que tem um produto notável. Se você não sabe qual é o produto notável da diferença entre quadrados, assista a aula da Mariana Groff, da outra turma, que vai ter tem algum dos vídeos que fala sobre esse produto notável, esse daqui. E a gente consegue ver que bota em evidência o C também vai ficar tipo B menos A, ou A menos B. Então meio que vai ficar bonitinho. O que acontece? Isso daqui, fazendo o que eu sugeri, vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado, que é igual a BC menos AC. A ao quadrado menos C ao quadrado, que é igual a BC menos AB. E por fim, B ao quadrado menos C ao quadrado, que é AC menos AB. E aí, justamente, vamos fazer a diferença dos quadrados perfeitos, porque A ao quadrado menos B ao quadrado poderia ser escrito como A menos B, A mais B. E B, botando C em evidência, o menos C, fica A menos B aqui. E aí, isso para os outros também, vale para os outros. Vale para A menos C, A menos C, A mais C, B, menos B, A mais C. Vai ser simétrico, todas as equações são simétricas. Isso é uma informação bem importante nesse caso, porque meio que não importa os outros casos, né? Tipo, você pode... Não é que não importa, é que é a mesma argumentação, é análoga. E aí o que acontece? Se o A menos B fosse diferente de 0, a gente poderia cortar aqui e a gente teria que A mais B
é igual a menos C, ou seja, que A mais B mais C é igual a zero. Isso é um caso. O outro caso, para a gente não esquecer, é se o A menos B é zero, ou seja, se o A for igual a B. Que aí aqui fica zero. Tá? Então, vamos ver esse caso daqui. Esse caso daqui primeiro. Se o A for igual ao B, a parada é, isso também tem que ser válido para esses outros caras, né? Por esses outros casos, por exemplo, você vai ter A menos C, A mais C, é igual a menos B, A menos C. E aí, ou o A é igual a C, ou o A mais B mais C é igual a zero. Ou o A é igual a C. São esses dois casos. E aí a gente pode pensar um pouco e tentar dividir o nosso raciocínio. Porque o que acontece? Ou o A mais B mais C é igual a zero, ou então o A é igual a B, que é igual a C. Porque se o A for igual a B, mas o A não for igual a C, vai ter que valer o A mais B mais C igual a zero. Então, seriam esses dois casos. Então, quais são os casos que eu estou considerando aqui? É o caso 1, em que A mais B mais C é igual a zero. E aí, o que acontece? A dividido por A mais B fica B mais C pode ser escrito como menos A. Ou seja, é menos 1. Ou seja, K é igual a menos 1. Isso é um valor. E qual é o caso 2 que eu estou considerando? Eu estou considerando que A mais B mais C é diferente de zero. Porque aí o A tem que ser igual a... E aí esse caso implica que o A tem que ser igual a B tem que ser igual a C, vejam. Ou A mais B mais C é igual a zero, ou A é igual a B, o A é igual a C, ou A é igual a B é igual a C. E aí, nesse caso daqui, quanto que vale A sobre B mais C? Bom, A sobre B mais C é A sobre 2A, que é 1 meio. Então, o K, o valor de K é menos 1 ou 1 meio. E a gente terminou o nosso problema. Agora, isso é um jeito de resolver o problema. Ignorando, por um lado, a igualdade de K, por um momento. Se a gente não ignorasse o K, a gente poderia escrever o A em função de K, o B em função de K e o C em função de K. Ou seja, a gente poderia fazer uma outra tripla, em que o A é K vezes B mais C, o B é K vezes A mais C e o C é K vezes A mais B. E aí, muitas vezes, na maneira do algebrismo, é sempre bom, refletir um pouco sobre se vale a pena ir e continuar fazendo as contas, ou se vale a pena tentar outro jeito, ou refletir antes de começar. Mas é sempre importante começar de algum jeito, independente do caminho que você siga. E aí, se a gente somar isso tudo, por que é interessante somar? Porque aqui fica A mais B mais C, e aqui fica o B aparecendo 2 vezes, o C aparece 2 vezes e o A aparece 2 vezes. Então, isso fica o quê? Fica que A mais B mais C é igual a K vezes 2 A mais B mais C. E aí, novamente, ou A mais B mais C igual a zero, que é o caso que a gente dividiu o outro raciocínio. Então, o caso 1, em que A mais B mais C é igual a zero. E aí, por aqui que a gente já viu, o K é menos 1. Ou então, o A mais B mais C é diferente de zero. E se o A mais B mais C é diferente de zero, a gente pode dividir por A mais B mais C. Sempre importante, porque não podemos dividir por zero, porque é indefinido. Tem outras razões também, porque não faz sentido. E aí, não é único, né, na divisão por zero. Todo número, A vezes zero, vezes qualquer número é zero. Então, zero, se você divide por zero um número, zero dividido por A é zero. Mas se você dividir zero dividido por zero, por exemplo, dá, só que dá vários, pode dar A igual, mas o A é qualquer número, então não é uma operação que, deu um resultado, sabe?
Então, não faz sentido. E aí, aqui, cortando, o K, 2K, fica igual a 1. Ou seja, o K é igual a 1 meio. E são esses os únicos dois valores por K. Continuar fazendo o próximo problema. Esse tipo de problema, ele quer o A, o meio e o C que satisfazem essa equação. E é interessante perceber que a gente vai ter que manipular essa expressão de alguma forma para conseguir informação sobre ela. A gente pode usar produtos notáveis, a gente pode usar informações que a gente tenha mesmo. E aí, o primeiro momento que você tem é você quer botar tudo isso em evidência, tudo isso para o mesmo denominador, ou seja, ABC AB mais BC mais AC igual a 1 sobre A mais B mais C. Mas isso não parece muito uma boa ideia, porque fica coisas ao quadrado BC, isso fica o quê? A ao quadrado B mais ABC mais A ao quadrado C mais AB ao quadrado mais B ao quadrado C mais AC ao quadrado mais BC ao quadrado e mais 3ABC igual a ABC, ou seja, isso é igual a 2 vezes ABC. Ficam várias coisas de segundo grau e tudo mais, não parece ser muito boa. E aí uma ideia interessante seria a gente passar um desses caras, 1 sobre A, ou 1 sobre B, ou 1 sobre C para o outro lado, para balancear a equação. E isso é interessante porque vocês vão ver por quê. Porque você vai ter um A mais B aqui, e aqui, por exemplo, se eu subtrair 1 sobre C, você meio que, tipo, o C está meio que em evidência, em um certo sentido. Vamos ver essa outra ideia. Então, 1 sobre A mais 1 sobre B é igual a 1 sobre A mais B mais C menos 1 sobre C. Botando aqui no mesmo denominador, a gente tem que A mais B dividido por AB, e botando aqui no mesmo denominador também, fica A mais B mais C vezes C. E aí, aqui eu tenho que multiplicar C menos A mais B mais C. Isso fica, o C aqui vai cortar. Essa é a ideia de evidência que eu quis dizer, mas é porque tem um C e um C, e aí esse C corta aqui. Então isso fica quanto? Menos A mais B dividido, a caneta está falhando, mas dividido por A mais B mais C, que multiplica C. E aí, aqui você tem um A mais B e aqui você tem um A mais B. Então tem dois casos que poderiam ser o A mais B igual a zero. Se o A mais B é igual a zero, o que acontece? Aqui fica zero, né? O A mais B é igual a zero. Essa igualdade é verdadeira, porque fica igual a zero. Aqui fica, por exemplo, substituindo na original, fica o A ele é menos B. Então, 1 sobre A mais 1 sobre B fica 1 sobre B menos B mais 1 sobre B é igual a 1 sobre C. Ou seja, aqui zero, que fica igual a A mais B é zero, 1 sobre C. De fato, isso é verdade. E aí, qual a única condição? A é igual a menos B, que é diferente, que é A igual a menos B, e tem o C. E o C é diferente de zero, porque A mais B mais C tem que ser diferente de zero. Então, A mais B é igual a zero, C tem que ser diferente de zero, e aí satisfaz o problema. Isso é um caso. Mas se A mais B não for igual a zero, for diferente de zero, a gente pode dividir por A mais B, certo? Porque vai ser um número diferente de zero.
E aí, multiplicando cruzado, a gente fica que A mais B mais C multiplicado por C é igual a menos AB. Então, tá certo? Tá certinho. Então, o que isso daqui satisfaz, a ABC satisfaz essa equação, também tem que satisfazer essa, que é que AC mais BC mais C ao quadrado mais AB tem que ser igual a zero. E aí, botando C em evidência aqui, botando, por exemplo, o A em evidência aqui, o A multiplica B mais C e o C multiplica B mais C. Ou seja, a gente fica com que A mais C tem que ser vezes B mais C tem que ser igual a zero. E aí é o mesmo caso daqui, ou A mais B igual a zero, ou A mais C igual a zero, ou B mais C igual a zero. Porque de fato, isso daqui é simétrico. Se você substituir o A e o B, tipo, trocar essas letras, a ordem, permutar essas letras, vai manter a mesma coisa. Então, isso daqui é zero, ou isso daqui é zero. Então, qual é a solução para isso? A solução para isso é A mais B igual a zero, C diferente de zero, ou A mais C, tipo, A igual a menos B, A igual a menos B, ou A igual a menos C, B diferente de zero, ou B diferente de menos C, não, diferente não, igual a menos C, A diferente de zero. E essas são todas as soluções para essa equação.